Queridos, nós estamos chegando no final do mês, e esse mês de outubro foi um mês que nós tratamos aqui. O Alexandre e a Tati estão aí. O Alexandre e a Tati já foram? O Alexandre, fica em pé, Alexandre e Tati, fica em pé aí. Só para dizer para vocês, o Alexandre estava aqui conosco, servindo, tocando, a Tati servindo lá na recepção. E o nosso irmão, então, recebeu uma proposta de emprego. E eu vou dizer o endereço para vocês, para que vocês fiquem felizes e possam visitá-lo. Eu já vou, né? Então, eles estão mudando para a cidade de Canela, glória a Deus, pertinho de Gramado, Serra, né? E, então, nós ficamos muito felizes, claro, ficamos um pouco... ele mora em Gramado, é Gramado, gente, então, viu? Bem pertinho do centro. Tu acha que eu já não vi o mapa? Eu vi, né? Não é longe. E então eles estão indo, certo? A gente orientou eles que procurassem lá um ministério para congregar, né? E quem sabe a gente vai, em seguida, abrir uma família debaixo da graça lá em Gramado. Amém? Ele mandou foto até de um salão, gente. É sério mesmo, né? Mas a gente está orando e nós somos gratos pela vida de vocês. São amigos queridos. Que Deus abençoe vocês ricamente lá. Amém? E obrigado pelo tempo que estiveram conosco. E sempre que puderem estar, voltem. Amém? Senta aí, Deus abençoe. Queridos, nós estamos falando, nesse mês então, sobre uma igreja que é curada e que cura. Tratamos aqui algumas características e hoje eu quero tratar com vocês sobre uma característica importante, aliás, duas, de uma igreja que cura. Só para quem não estava antes, nós tivemos aqui uma introdução sobre esse assunto, falando que a igreja deveria de ser, aliás, deveria não, ela deve ser o lugar onde as pessoas chegam feridas, machucadas, com todas as suas mazelas, com as suas dificuldades, e nesse lugar elas precisam alcançar esperança e cura para essas feridas. Mas a gente sabe, nessa caminhada de fé, que muitas vezes não é assim. E eu preciso dizer para vocês que isso tem me impressionado muito ultimamente, certo? Conversando com muitas pessoas, ver o quanto a igreja tem sido instrumento, às vezes, para machucar mais do que curar. Eu queria falar para você que está aqui, para você que está aí no outro lado nos assistindo, se em algum momento da nossa caminhada nós fomos feridos e ficamos talvez jogados no caminho, preste atenção no que eu vou dizer, não é a orientação das Escrituras. Não é a orientação de Deus. A Bíblia chega a falar em uma parábola do pastor que deixa as 99 ovelhas no aprisco e ele sai atrás de uma que se perdeu. Parece que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão ficando descartáveis. Mas isso não deveria de ser, e muito menos na igreja. Então nós falamos aqui sobre ser curado de dentro para fora. Primeiro Deus nos curar para nós curarmos outros. Nós falamos aqui sobre ter uma visão clara do que é ser igreja. Nós falamos aqui sobre nós não perseguirmos a igreja. Minha esposa ministrou isso, falando sobre Saulo que perseguia a igreja. E Saulo, em um determinado momento, tem um encontro com Jesus e ele para agora de perseguir e ele passa agora a ser parte do rol de perseguidos. Mas nós, hoje, nesses dias, talvez porque a Bíblia diz que o amor se esfriaria de muitos, nós ainda, de certa forma, continuamos perseguindo algumas pessoas, quando falando mal do outro, quando denegrimos a imagem do outro. Nós precisamos verdadeiramente nos converter nesses dias. Amém? Você está entendendo isso? Não é o objetivo de Deus, que a igreja fira as pessoas e deixa elas jogadas pelo caminho. Agora, nós precisamos também
compreender que uma igreja que cura, que é curada e que cura, ela é uma igreja convertida verdadeiramente e perseverante. Às vezes nós vamos encontrar problemas em relacionamentos, pessoas que deixam o congregar, porque elas começaram a se relacionar com alguém não muito convertido, alguém que até pode estar na igreja, congregando há muito tempo, mas não se entregou verdadeiramente para Jesus e não vive os princípios que a palavra de Deus nos ensina para viver. Às vezes, nós vamos encontrar maridos ou esposas que nunca vêm para a igreja exatamente porque o nosso testemunho como esposo ou como esposa ou como filho é um testemunho que não atrai ninguém para o evangelho. Muito pelo contrário, é algo repulsivo. As pessoas olham e dizem: se é esse Jesus que tu serve, então eu não quero. Por quê? Porque uma pessoa que ainda não é verdadeiramente convertida, ela não se entregou de verdade. E quando eu estava hoje meditando sobre esse texto, eu lembrei daquele jovem que chega para Jesus e pergunta o que era necessário para ter a vida eterna. E Jesus disse para ele o seguinte: amarás o teu próximo e tal, cumpre os mandamentos e tal. E ele disse assim: eu faço tudo isso, o que mais precisa? Esse jovem já tinha na sua consciência de que faltava alguma coisa. E quando Jesus olha para ele e diz para ele assim: vende todos os teus bens e dá aos pobres e segue-me, a Bíblia diz que esse jovem, ele se retira triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Sabe o que machuca muitas pessoas nesses relacionamentos? É que nós somos proprietários de muitas propriedades e não abrimos mão de nada muitas vezes por amor ao próximo. Não abrimos mão de nada para não perder o próximo. Sabe aquele ditado que diz: eu dou um boi para não entrar e uma manada para não sair? Gente, isso não é ditado de crente. Nós deveríamos de mudar esse ditado e dizer: eu dou uma manada para não entrar. E o que mais? E um boi para não sair? Não sei, ou uma manada, não, um boi para não sair, né? Nós precisamos mudar. Agora vamos lá. Uma igreja convertida e perseverante. Abre a tua Bíblia aí, por favor, no livro de Gálatas, no capítulo 1. Se você der uma passeada pelo livro de Gálatas, você vai ver uma batalha travada. Preste atenção, uma batalha travada para manter a igreja perseverante no propósito de Deus. E aqui então, os judeus que haviam se convertido agora ao evangelho, estão sendo instigados por mestres judeus, e esses mestres estavam colocando então os gálatas contra o apóstolo Paulo, e nós poderíamos dizer aqui que haviam pessoas que estavam colocando o povo contra o pastor deles. Contra. Qual era a conversa? Vocês precisam ser circuncidados. Eram gentios, aliás, né? Vocês precisam ser circuncidados. O conselho desses mestres era que eles deveriam de observar a lei para serem salvos. E em contrapartida, a pregação de Paulo era que a salvação, ela vinha somente pela graça de Jesus Cristo. Então, por isso, o apóstolo Paulo incentiva o tempo todo a esta igreja a não retroceder. Ele incentiva o tempo todo a não voltar às velhas práticas, a perseverar na fé. Olha para mim, por favor. Uma igreja que é curada e que cura é uma igreja que é perseverante no propósito de Deus. Irmão, é interessante, nós precisamos conhecer as Escrituras exatamente para nós entendermos se o que estão propondo para nós nos púlpitos, nos altares, inclusive aqui nesta igreja, se cabe dentro do propósito de Deus, ou se são princípios, você já vai entender o que eu quero dizer, ou se são princípios de homens que estão sendo usados para
trazer realizações de sonhos pessoais, de pastores, de líderes, de mestres. Uma igreja que cura e que é curada, ela é perseverante no propósito de Deus. Nós falamos aqui que uma igreja que cura é curada primeiro. E para que isso aconteça, nós precisamos ter o entendimento que nós não podemos abrir mão de viver com Cristo, a não ser que nós não estejamos curados totalmente ainda. O nosso pensamento vai ficar o tempo todo titubeando. Agora, quando nós olhamos o texto de Gálatas, no capítulo 1, começa mostrando aqui uma luta entre a vida nova e a velha. Olha para mim um minuto só, antes de nós lermos. Uma coisa que nós precisamos compreender com muita clareza, preste atenção nisso. O objetivo de Satanás é e sempre será, isso é importante de nós compreendermos, o objetivo de Satanás é e sempre será nos levar de volta a um passado de desgraça. Se nós fizéssemos aqui nessa noite uma entrevista, eu conheço a história de alguns irmãos e tem histórias interessantes aqui no nosso meio. Tem história interessante. Agora, imagina hoje, se você fosse retomar a sua caminhada, talvez de 5, 10, 20 anos antes da sua conversão, onde nós estaríamos nesse momento? O que nós estaríamos fazendo? Pois eu quero alertar você nessa noite, nós precisamos andar vigilantes, porque o objetivo do inimigo da nossa alma é levar o homem sempre de volta à desgraça do passado. É o cão que volta ao vômito, é a porca que vai lá e se deita novamente na lama. Esse é o objetivo do diabo. Agora, para que isso aconteça, e aqui eu quero que você pegue nessa noite, para que isso aconteça, há um poder de convencimento através de dardos inflamados de que a vida velha era melhor do que essa. Sinceramente, quem acha aqui que a vida velha era melhor do que você está vivendo hoje? Não precisa levantar a mão, mas só pensa. Ah, pastor, mas antes de eu vir para a igreja, eu fazia o que eu queria, mas era vazio. Ah, pastor, mas antes de ir para a igreja, eu tinha isso ou tinha aquilo, mas era infeliz. E talvez você vai dizer hoje assim, pastor, mas eu continuo sendo infeliz. Então, precisa dar uma olhada, porque tem alguma engrenagem que está errada nesse negócio. Precisa tratar algo específico. Agora, quando nós vamos a Gálatas 5, a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Meu irmão, não tem como nós sermos uma igreja curada, restaurada completamente e ser instrumento de cura para as pessoas da nossa casa ou lá de fora, se nós não experimentarmos uma conversão verdadeira. Porque quando nós experimentarmos essa conversão verdadeira, diga comigo, verdadeira, separa a sílaba comigo, digo, verdadeira, é isso. Enquanto nós não experimentarmos isso de verdade, nós não estaremos desfrutando da vida abundante que Jesus tem para nós. Como que nós vamos curar os outros? Como que nós vamos pregar o evangelho para que os outros se convertam, se nós ainda não experimentamos essa conversão, diga comigo, verdadeira? É isso aí. Grava essa palavra. Grava essa palavra. Agora, pastor, eu tinha o que eu queria, mas e aí? Estava deprimido? Pastor, eu tinha o que eu queria, mas estava lá pensando em suicídio. Pastor, eu tinha dinheiro, eu fazia o que eu queria. Pois é, mas Deus, a Bíblia diz que Deus nos tirou do lamaçal e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meu querido irmão, é tempo de nós despertarmos e pararmos de brincar de cristão. Porque eu preciso dizer isso,
enquanto nós não formos uma igreja que se volta verdadeiramente para Cristo, não existe evangelho sem Cristo, não existe cristianismo sem Jesus. Quando nós estamos vivendo um cristianismo sem Ele, nós estamos vivendo um cristianismo leviano, barato. Nós estamos fazendo parte de um clube, reunindo com algumas pessoas. Agora, um cristianismo com Cristo transforma a vida, muda casamentos, muda histórias, converte filhos, tira as pessoas das drogas, tira as pessoas da prostituição, tira as pessoas do adultério, tira as pessoas do homossexualismo, tira, porque esse é o poder de Deus que a Bíblia diz. Você está entendendo? Pergunta para o seu irmão se você está entendendo. Como é que o Satanás faz isso? Como é que o Satanás faz isso? Eu já falei aqui, está gemendo a nossa plataforma, mas é a pandemia que deixou a gente mais gordo. Isso não gemia assim, né? Mas fica tranquilo que é forte, só está reclamando um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já disse aqui muitas vezes que hoje Satanás não está mais preocupado em nos tirar da igreja. Quando você olha o livro de Gálatas, você vai ver pessoas introduzindo ensinos de uma forma muito discreta no meio da igreja. No meio da igreja. Como é que Satanás faz isso? Como é que ele nos leva para fora? Como ele faz muitas vezes as pessoas desistirem, parar de perseverar na caminhada, denegrindo o evangelho puro de Jesus. E eu queria desafiar você a chegar em casa, pegar a sua Bíblia e ler todas as passagens que o próprio Jesus falou ou fez, e depois você vai me dizer se as coisas eram difíceis ou eram fáceis. Ou melhor, se as coisas eram se eram simples ou eram complicadas. O evangelho de Jesus é um evangelho simples, de fácil compreensão pelo Espírito Santo. Então nós não podemos dizer eu não entendi, porque ele trata coisas práticas da nossa vida. Evangelho que confronta, evangelho que leva transformação. Esse é o objetivo. Agora, o fato é que Satanás tem denegrido isso. Agora vamos lá, Gálatas capítulo 1, no versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6 diz: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. E é bem provável que ele esteja se referindo aqui já a um evangelho sem cruz. Presta atenção, evangelho sem cruz não tem, queridos. As boas novas, o evangelho é a respeito de Jesus, certo? Versículo 7, o qual, primeiro ele termina dizendo para um outro evangelho. Versículo 7 ele começa dizendo, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Preste atenção, Satanás, ele não nega o evangelho. Ele só quer corromper. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho orado por isso como pastor, para que o texto de João, no capítulo 15, se cumpra nesses dias. Mas eu sei que não vai acontecer como eu quero. Mas nós vamos encontrar hoje muitas pessoas que estão, ao invés de ser instrumento de Deus para sarar, para colocar remédio nas feridas, estão mudando esse evangelho, o qual o próprio Jesus disse que veio para os doentes. Ele não veio para os sãos, ele veio para curar os feridos, para libertar os cativos. Foi para isso que Jesus veio. Mas há uma distorção muitas vezes dessa pregação do evangelho, e nesse contexto não é diferente. As pessoas estão sendo incentivadas de uma maneira muito sutil a adotarem algumas práticas para que elas alcancem salvação, para que elas vivam bem. Isso tem acontecido muitas vezes no nosso meio. Queridos, nós não podemos perder a nossa identidade, como eu ministrei aqui no domingo. Nós precisamos saber quem é Deus, nós precisamos saber quem nós somos,
nós precisamos saber quem é Jesus. E muitas vezes todo esse engano em que as pessoas caem é pelo simples fato de não conhecerem quem é o seu Deus. É por não conhecerem a palavra. Eu tenho certeza absoluta, se todos nós fôssemos examinadores da palavra de Deus, a igreja do século 21 não estaria do jeito que está. Sabe por quê? Porque as pessoas viriam para uma reunião como essa, e quando o pastorzinho Eduardo começasse a falar que qualquer coisa que saísse fora, ou que comprometesse a vida com Deus daquele camarada, alguém ia se levantar no meio e ia gritar: heresia, aqui eu não fico. É por isso que a Bíblia diz, o povo perece porque falta conhecimento. E tem muita gente saindo hoje da igreja, machucada, com pessoas que já estão há muito tempo no congregar, com líderes, com pastores, que já não deveriam mais ser instrumento para machucar, deveriam ser instrumento de cura. E muitas pessoas estão indo embora por causa dessas pessoas, e também porque não compreenderam ainda quem é Jesus, porque não leem a palavra, porque não buscam, não têm as suas experiências. Nós precisamos acordar. Olha aqui, versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Negar o evangelho de Cristo dentro da igreja seria muito visível por todos, mas corromper algumas partes dele não. Eu vi um vídeo hoje, preciso falar isso para vocês. O título dele era Rei das Heresias. Estava lá um pastor pregando, dizendo que a mulher, lá no jardim, a Eva, foi engravidada pela serpente. Foi violada, ofereceu o pecado para a serpente, que era o sexo. Gente, o negócio sem eira e nem beira. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês. A gente não sabe se ri ou se chora, porque esse camarada não estava usando outro livro, ele estava usando a Bíblia. E tem plateia, e tem gente assistindo. Sabe por quê? Porque não lê a Bíblia, não conhece. Você deveria, na sua caminhada de fé, conhecer aquilo que rege a sua vida, ou pelo menos o que deveria reger, os princípios. E o apóstolo Paulo aqui então, ele diz que está admirado pela pressa, pela rapidez que essa igreja que presenciou, não presenciou a crucificação de Jesus, mas pela pregação intensa do apóstolo Paulo sobre essa crucificação, aqueles que ouviam, não ouviam somente, mas eles conseguiam visualizar, pela intensidade da pregação. E agora esses camaradas, preste atenção nisso, estão trocando. Em outras palavras, estão na vida deles anulando o sacrifício de Jesus. Alguém que já conheceu, alguém que estava no meio da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Muito cuidado para quem você dá ouvido. Muito cuidado. Porque existem muitas pessoas, e pasmem, muitas vezes são os que estão próximos de nós, estão sendo instrumentos do inferno para nos afastar do propósito de Deus. Estão sendo instrumentos do inferno para não deixar que a gente seja curado completamente. Se você tem alguém na igreja que você conhece, que vive aqui dentro uma coisa e lá fora outra, irmão, dá oi, dá paz, graça e paz para ele na igreja, mas te afasta.
porque pode ser pedra de tropeço. Isso é muito sério. E não fica pensando que no meio da igreja não tem, porque a Bíblia fala sobre joio e trigo, e quem vai limpar não somos nós. Pastor, por que não expulsa o irmãozinho? Porque eu não sou Deus. Eu não recebi autorização dele para limpar os galhos. Você está entendendo? Jesus disse: vocês são os ramos, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. O ramo que der fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. O que não dá, ele corta, mas é ele. Nem Jesus assumiu essa posição. Agora, nós precisamos, nesses dias, quem está procurando cura completa, e quem tem gente para curar, não perca mais tempo. Talvez, querido, as influências que nós estamos tendo, seja dentro da igreja, seja na internet, seja no trabalho, são pessoas que estão sendo usadas pelo inferno para nos afastar, com pequenas mudanças nos princípios de Deus. Ah, dá um jeitinho, faz assim, faz assado. Alguém já foi orientado aqui dessa maneira? Eu já, muitas vezes. Mas nós precisamos saber quem nós somos. Amém? Capítulo 3 de Gálatas, olha que Paulo fala com eles aqui, dizendo: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? O que fascinou vocês? E aqui nós podemos dizer, seja quem foi, quem quer que tenha sido o portador, o anunciador, mas nós podemos falar aqui de uma fascinação maligna. Irmão, presta atenção. Existem coisas na nossa vida, grava isso por favor, pega isso para você. Existem coisas nas nossas vidas que já deveriam de ser deixadas há muito tempo. E talvez é a única pedra de tropeço que está impedindo a cura, a restauração das nossas vidas. Tem coisas que já não servem mais para mim e para você. Tem coisas que precisam ser deixadas ontem, não é amanhã. Fascinação maligna. E muitas vezes nós estamos tão presos a essas coisas, ao ponto até mesmo de nós ignorarmos todo o sacrifício, tudo aquilo que Jesus fez. Nós não conhecemos Jesus ainda. Nós precisamos olhar mais para a cruz. Nós precisamos olhar mais para as Escrituras, saber quem é Jesus, como Ele nos ama, o que Ele fez por nós, que preço Ele pagou, que nós deveríamos ter pago. E essa fascinação maligna, ela vai explicar o porquê muitas pessoas estão caminhando há anos na fé, mas não conseguiram ainda avançar em algumas áreas, porque não estão abertas para isso. Não decidem largar, não decidem abandonar. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, para que uma igreja seja curada e cure, ela precisa ser convertida verdadeiramente. É tempo de nós retomarmos as coisas que nós perdemos há anos atrás. Tempo que a igreja se humilhava, tempo que a igreja buscava a presença de Deus. Hoje nós estamos mecânicos, estamos frios. A gente vem para a igreja, entra mudo e sai calado. É lugar de adoração. A igreja precisa retomar o que perdeu no caminho. Não dá mais para continuar dessa maneira. Não é um evangelho de conveniência, não é um evangelho que te promete bênção, não é um evangelho que te promete ficar rico, não, é um evangelho que transforma, é um evangelho que muda vidas. Esse precisa ser o nosso entendimento. Dói, pastor? Claro que dói, mas é para doer mesmo. É cirúrgico, precisa doer. Se não doer, não é evangelho. Se não doer, pode ser um evangelho mascarado, porque nós não queremos. O próprio livro de Gálatas fala, existe uma luta constante entre carne e espírito dentro de nós, um querendo nos levar para perto de Deus, outro para o inferno. Esta é a realidade, que não está mais sendo dita hoje no meio da igreja. Existe um inferno, e ele está preparado para algumas pessoas, que não seja eu, amém?
Nem você. Achei que o amém daí ia ser mais forte. Aleluia. Vamos lá então. No versículo 3 de Gálatas, ele relata algo não só daquele tempo, preste atenção. Tendo começado no Espírito. Um dia eu ministrei aqui e falei sobre começar bem ou mal. Acho que foi para os casais que nós falamos isso. Não importa como você começou, não importa o seu passado, mas também não adianta você começar a sua carreira de fé bem e terminar mal. Exatamente isso que o apóstolo está falando aqui aos Gálatas. Tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Me parece que a palavra aperfeiçoando, parece que as pessoas estavam procurando um curso para ser melhor no que elas estavam fazendo. Curso de aperfeiçoamento da carne. Você já viu isso? Só se for em açougue, mas na igreja também tem às vezes. É um açougue particular. Começaram bem no Espírito e agora estavam se aperfeiçoando. Isso mostra, queridos, uma clara mudança de princípios. Aqueles que haviam conhecido os princípios de Deus agora estavam trocando, conscientes, abandonando aquilo que haviam recebido. Talvez pessoas que perderam a alegria do primeiro amor, a emoção do começo se foi. Lembra quando aceitou Jesus? Tinha aquele fogo, vinha para a igreja. Se tivesse 5 cultos por semana, a gente vinha. É ou não é? Ah, vou no culto. Não, mas eu tenho culto, não faço compromisso. Hoje, meu irmão, se o Cleocum, que nunca acerta a previsão do tempo, disser que vai chover daqui a 3 dias, eu já não vou no culto amanhã, porque pode ser que ele erra, né? A gente já não vem no culto. A gente coloca um monte de obstáculo. Nós perdemos em algum lugar. E talvez nós começamos a substituir essas coisas com as velhas práticas novamente. Nós estamos aqui hoje à noite para ser sacudidos pelo Espírito Santo, amém? Para sermos acordados. E a igreja do século 21 deveria de pregar muito menos sobre prosperidade, e mais sobre evangelho, e mais sobre mudança de vida. E esse discurso talvez não agrada a algumas pessoas. Esse discurso talvez vai fazer com que pessoas nem passem aqui na frente, porque muitas vezes nós estamos procurando aquilo que nos agrada, aquilo que mexe com a nossa carne, aquilo que nos traz prazer momentâneo, e nós abandonamos princípios muitas vezes que vão nos encaminhar para a eternidade. A igreja precisa despertar. Preste atenção nisso. Se você quer curar ou ser curado, a igreja jamais vai fazer isso enquanto ela achar que pode viver independente de Deus. Diga comigo, não existe cristianismo sem Cristo. O próprio Jesus, em João capítulo 15, diz: porque sem mim, nada podeis fazer. Nada. E nós precisamos despertar. Nós precisamos acordar para isso. Eu quero encerrar daqui a pouquinho. Encerrar daqui a pouquinho. Os irmãos do louvor sabem o que eu falei daqui a pouquinho, que quando eu digo que quero encerrar, eles vêm, né? Olha aqui, o apóstolo Paulo agora fala de uma das maiores tristezas. Eu vou repetir, talvez você não entendeu. O apóstolo Paulo agora fala de das maiores tristezas de um pastor que luta para que as pessoas mudem de vida. Gálatas no capítulo 4. Vai comigo aí, por favor. No versículo 8. Gálatas capítulo 4. Versículo 8. Acharam? Amém? Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Outrora se refere a passado. Amém? Num tempo em que não conheciam a Deus. Versículo 9. Mas,
agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? O apóstolo Paulo está dizendo para eles assim: depois de vocês conhecerem a magnitude do poder e do amor de Deus, como vocês podem voltar à velha vida? Como vocês podem voltar a praticar as velhas coisas, sabendo que Deus pensa disso? E sabendo quem é Deus? Versículo 10: aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardar dias, meses, tempos e anos. Aqui está falando então da cultura dos judeus, que era de guardar sábado, as festas, ou enfim os ritos que esses homens tinham. Isso incluía também, dentro desse conjunto todo, os rituais, o ser salvo também pela lei, tudo isso. E o apóstolo Paulo diz: aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Gálatas 5 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Meu irmão, talvez tem coisas ainda na nossa vida, o qual nós estamos escravizados, presos. Ô pastor, o que eu preciso abandonar, que pode estar me escravizando, que pode estar impedindo de eu ter uma cura completa? Preste atenção, olha para mim por favor. Tudo aquilo que te afasta de Deus, menos o marido, menos a esposa, menos os filhos, mas práticas, coisas que nós ainda fazemos, que não nos levam para perto de Deus. Toma cuidado, porque essas coisas podem estar nos escravizando e impedindo de alcançarmos a cura completa para as nossas vidas. E enquanto eu não for curado completamente, ou pelo menos não estiver aberto e caminhando para isso, pai, presta atenção, você que é pai, aquele ditado, faça o que eu digo e não faz o que eu faço, não funciona, é balela, é ditado de gente autoritária, que consegue até certo momento. E eu estou falando isso com os filhos. Se você quer que seu filho seja próspero ou abençoado, temente a Deus, não adianta somente ficar dizendo, se você está escravo ainda de algumas coisas do mundo. Você entende isso? O ditado, faz o que eu digo e não faz o que eu faço, funciona enquanto você for autoritário e conseguir decidir pelo seu filho. Mas o dia que ele for tomar decisões, preste atenção nisso, ele vai tomar decisões iguais às que ele viu você tomar durante toda a vida. Pastor, mas é bom, pastor, como que eu vou deixar? Renunciar por Jesus, pela sua família, pelo seu futuro, pelas pessoas que estão próximas de você, por constrangimento ao amor de Jesus, não por sacrifício, mas por constrangimento ao amor de Jesus. É assim, não é fácil, é claro que não. Mas se nós continuarmos escravizados, preste atenção, nós vamos deixar um legado de escravidão para outras pessoas. Você não vai conseguir curar ninguém se não for curado. Você não vai conseguir convencer ninguém de se entregar se você não se entrega. Para de besteira, para de perder o tempo, é conversa fiada. Nós precisamos entender isso. E o apóstolo Paulo termina no versículo 11, falando então da maior dor de um pastor. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco.
depois de um tempo de caminhada, depois de um tempo de aprendizado, e talvez você saiba o que eu estou falando, porque não precisa ser pastor somente para cuidar de pessoas. Talvez pessoas já passaram pela sua vida, e você deu tudo que você podia para ela, você trouxe para a sua vida, você ajudou financeiramente, você ajudou emocionalmente, espiritualmente, e querido, quando você menos espera, ela vira as costas e diz: quem já não passou por isso? Todos nós. Agora, como pastor, o apóstolo Paulo aqui faz então uma declaração: receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. O nosso trabalho nessa igreja é para que pessoas sejam transformadas, para que pessoas tenham um encontro com Deus, sim, mas eu entendi como pastor que a decisão de algumas coisas não são minha. O nosso trabalho é orientar, mas eu preciso dizer para vocês, eu fico com o coração muito apertado quando a gente vê pessoas sofrendo por orgulho, sofrendo porque não se converteram ainda de verdade, já conhecem a palavra, conhecem os princípios de Deus, mas tomaram uma decisão de viver no inferno a vida toda. Ei, olha para mim, desperta, acorda, é tempo de voltar, ou talvez de ir onde você nunca foi, porque enquanto isso não acontecer conosco primeiro, nós seremos pessoas que vamos deixar legado de escravidão para as próximas gerações, para os filhos e para quem nos conhece. Falando de perseverança, os irmãos do louvor podem vir, por favor. Os Gálatas estavam sendo pressionados aqui a abandonar a fé, o que não é diferente de nós, queridos. Todos os dias nós somos tentados a isso. Todos os dias. A grande questão, olha para mim, por favor. O que é que nos rouba a perseverança? O que é que impede de nós avançarmos? O que nos faz retroceder? Pastor, eu nem parei para pensar nisso ainda. Porque eu estou tão preocupado, pastor, em evangelizar o meu vizinho. Sabe de nada, inocente. Sabe por quê? Você está evangelizando seu vizinho faz tempo, gritando com a sua esposa, gritando com o seu marido. Você está evangelizando seu vizinho faz tempo, chamando seu filho de capeta, de praga. É esse evangelismo que ele está recebendo. Não quando você diz, Jesus te ama. Uma igreja que quer curar outros precisa ser curada, convertida, perseverante. Todos nós somos tentados todos os dias a abandonar o barco, todos nós. É ou não é? Quem está comigo aqui nesse barco, levanta a mão. Todos nós. E talvez, querido, preste atenção, olha para mim aqui. Talvez as nossas atitudes hoje, diante de algumas situações, queria que você prestasse bem atenção nisso. Talvez as nossas atitudes hoje, diante de algumas situações, elas são fruto da falta de ensinamento, talvez onde nós congregamos, pastores que nos cuidaram um tempo. Nós temos orado para que as pessoas que entrem neste lugar, e não que aqui, gente, por favor, eu sou um pastor que tem nojo disso. Essa placa aqui não é a placa que vai ficar lá na porta dos céus, amém? É a igreja de Jesus. É a igreja. Quando você vier dar um testemunho, não venha dizer, esta igreja mudou a minha vida. Não, é Jesus que mudou. Pronto? Deu para entender? Nós precisamos ter uma visão de reino muito maior. Nós temos na igreja, na cidade, igrejas que estão reunidas. Igrejas sérias, muitas vezes, com a mesma intenção de buscar Jesus. Então nós não somos a única igreja.
Mas o fato é que muitas vezes nós viemos de alguns lugares onde o sonho pessoal do pastor estava além do sonho de Deus para a sua igreja. E nós não aprendemos nada. Mas eu sou grato a Deus, porque Deus nos trouxe para andarmos juntos, amém? E para crescermos juntos. Não é tarde, é tempo de nós retomarmos ou de nós iniciarmos algumas coisas que vão promover cura para nós. Você entende isso? Agora, para isso é importante entender, nós somos todos os dias assediados para viver um evangelho sem Cristo. O pastor, qual é o sinal de que nós estamos vivendo esse evangelho? Primeiro, o cristão que faz o que quer. Quem já fez aquela oração assim: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida? Quem já fez essa oração? Presta atenção, você convidou ele para ser Salvador e Senhor. Quem tem Senhor é escravo. Pastor, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Depende. Você entregou sua vida para Jesus, disse que é dele, agora está tomando de volta? Sinais que estamos vivendo esse evangelho. O cristão que faz o que quer. Estou nem aí para a Bíblia. A Bíblia é um livro obsoleto, ultrapassado, careta. Vai nessa. Já morreu muita gente. E a palavra de Deus continua aqui, ó. Em alguns lugares eles queimam as Bíblias, mas para muitas pessoas ela continua aqui, ó. Pode lutar. No Chile estão queimando igrejas católicas. Não é um problema contra a igreja católica, é um problema contra o cristianismo. Estão queimando igrejas. Pode queimar, mas não muda. Por isso, querido, nós não podemos fazer o que nós queremos se nós entregamos para Jesus. Segundo, segue o modelo que lhe é conveniente. O camarada hoje está aqui, amanhã está lá, amanhã está acolá. E ele sabe o que ele está fazendo? Ele não está procurando Jesus, ele está procurando a igreja, muitas vezes, que vai passar a mão. Não posso encostar nele porque a câmera está filmando, né? Mas a igreja que vai passar a mãozinha, que vai botar remédio por cima de uma ferida bichada, suja, precisa ser arrancada a casca, limpa. Ele vai procurando um modelo que é conveniente. Nunca aceita ser contrariado. Por favor, se você desaparecer hoje daqui, você se encaixa nesse negócio aqui. Pastor, não gostei do que eu ouvi. Então eu vou falar o que eu sempre digo: reclama para quem mandou a palavra. Chega em casa, entra no quarto, dobra o seu joelho e diz: Deus, não gostei. Espere ouvir o que Ele tem para lhe dizer, amém? Mas nunca aceita ser contrariado. Não se relaciona bem com o corpo. Você já viu que tem gente no meio que só causa confusão? Encontra o irmão 2 vezes, na terceira, o pastor já tem que sentar para resolver o problema. Não consegue se adequar, não consegue trabalhar, não consegue conviver com as pessoas. Com isso tudo, vai se afastando cada vez mais do cristianismo verdadeiro, das Escrituras. Eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei, querido, como você entrou aqui, como você chegou nessa igreja. Algumas histórias assim a gente conhece. E eu entendi que algumas pessoas querem cura, porque elas estão interessadas. Elas ligam: pastor, o que eu faço? Pastor, como eu faço isso? Como eu faço aquilo? E às vezes eu preciso ligar para o meu pastor e perguntar: pastor, como que ele faz isso? Como que ele faz aquilo? Porque a gente não sabe tudo. Mas nós estamos juntos, crendo que nós somos melhores, nos ajudando uns aos outros. E nós vamos chegar no céu juntos, amém? Ninguém vai ficar para trás aqui. Agora, irmão, é preciso
comprometimento com Deus e perseverança diante dos momentos em que nós vamos receber propostas e muitas vezes nem é algo tão grande assim. Ele só destoa um pouquinho de algum princípio de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Quando você conhecer a Bíblia, pastor nenhum enrola. É sério isso? Quando você conhecer a Bíblia, você vai diferenciar o que é sonho do pastor e o que é sonho de Deus. Quando você conhecer a Bíblia, você vai ver na pregação se o que o pastor está pregando é para se promover ou para promover Jesus. É isso aí, não tem outro caminho. Nós precisamos, nesses dias, nos converter de verdade, certo? E ser mais perseverantes, porque senão, queridos, a cura vai ficando mais para longe de nós. Você entende isso? Com muito amor, lembrando do que o apóstolo Paulo diz: receio de vós, que todo o trabalho que eu tenha feito com vocês tenha sido em vão. Que nós possamos falar diferente nessa igreja, amém? Cada semente que foi lançada, cada palavra, cada pregação, cada momento que nós tivemos junto foi para crescimento e para cura, em nome de Jesus. E vai ser assim conosco, e nós vamos ser uma igreja que vamos receber as pessoas e vamos ser instrumento de cura. Ninguém vai sair daqui machucado, no que depender de mim não vai, em nome de Jesus. E que você seja assim também, porque esse é o trabalho do corpo de Cristo, amém? Vamos ficar em pé nessa noite. Eu quero tirar um momento irmão, ausência de conversão verdadeira, presta atenção nisso. Ausência de conversão verdadeira leva algumas pessoas embora, porque ninguém consegue viver o tempo todo fingindo, uma hora cansa. Se você não tiver fogo no seu coração por Jesus, se você não tiver o Espírito Santo queimando dentro de você, você vai frequentar a igreja um certo tempo e depois não vem mais, porque se torna pesado, cansa. Mas quem tem fogo, quem tem o Espírito Santo incendiando o interior, não consegue resistir. Então nessa noite feche os seus olhos, aí onde você está, e diga para ele: Senhor, eu não quero mais resistir, eu quero me entregar de verdade, Senhor. Eu não quero sair daqui nessa noite da mesma maneira que eu entrei. Fale com Deus alguns instantes, por favor.